Ó Pai nosso, tu que estás nos que amam a verdade, faz que o reino que é teu, Senhor, cresça sempre em vossos corações, que o amor que o teu Filho nos deixou, por amor, esteja sempre convosco, e no pão da unidade sempre dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos os demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, da tua paz ao mundo. Da tua paz. Boa noite a todos, que a luz desse nosso amoroso Jesus esteja sobre todos nós, trazendo mais uma noite de prece. Que possamos juntos seguir essa caminhada, trazendo os benefícios de estarmos reunidos, para que possa assim trazer saúde para nosso corpo, nosso espírito, e juntos possamos criar esse ambiente tão favorável para a presença de nossos irmãos do plano superior, que vem de maneira muito amorosa nos auxiliar em nossos lares. Fé e perseverança. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor a fim de lhe fazer rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez
no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e se pôs a ouvi-los. Os três ajoelharam em lágrimas de júbilo e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre, bondoso, determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe servisse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu, ansioso. Mas, desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riam-se dele, supondo ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e, com a fortuna, construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio, em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Novamente, boa noite a todos. Agora nós vamos dar algumas orientações sobre os tratamentos que são organizados na noite de hoje. Ou seja, na noite de hoje, o fato de estarmos acompanhando esse momento de prece nos dá a possibilidade da fluidificação das nossas águas, ou seja, basta para isso nós colocarmos um copo com água para a fluidificação, que possamos, no momento do Pai Nosso, pedirmos a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa trazer medicação espiritual em nossas águas. A fluidificação, ela tem esse princípio, que é importante para o nosso tratamento. Para todos nós que estamos acompanhando esse momento de prece, que se assim desejarmos, colocar medicação espiritual, fluidos benéficos para a saúde dos nossos corpos, tanto físico como espirituais, nós poderemos fluidificar águas, ou seja, colocar para que ao longo do momento que estamos assistindo a prece, principalmente no momento do Pai Nosso, que aguardamos a leitura do Evangelho, a mensagem da espiritualidade amiga para nós, assim poderemos receber a fluidificação de nossas águas. Poderemos também fluidificar águas para pessoas que assim desejarmos, também seguindo esse mesmo princípio. Pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, a Mãe Santíssima, que no momento do Pai Nosso coloque fluidos, medicação espiritual
para essa pessoa específica. Assim também poderemos fazer para nossos animaizinhos, fluidificando água específica para cada um, ou então num bebedouro, numa vasilha de consumo coletivo desses animais. Hoje também, pelo fato de estarmos reunidos, fazendo esse momento de prece, dando continuidade aos nossos tratamentos, para quem segue tratamento de saúde, que recebeu orientação para usar o lençol no dia de quarta-feira. A casa trabalha com as fluidificações de águas e com o lençol. O lençol é uma peça que você reserva especificamente para o seu tratamento e que no dia de quarta-feira você fará uso dela. Mas hoje é importante colocá-la também para ser fluidificado, ou seja, é um princípio parecido com as águas, mas é importante que se coloque, peça que no momento do Pai Nosso também haja esse benefício maior no seu lençol, colocar medicação específica para tratar os seus corpos. E aí no dia da visita espiritual, que para nossa casa, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, protetores, amigos, eles vêm acompanhar o nosso tratamento no dia de quarta-feira. Então, nesse dia é importante fazer uso desse lençol que foi fluidificado no dia de hoje. Então, para quem segue também o tratamento da desobsessão, hoje é o dia de fluidificar águas e é o dia também de se colocar em atitude de consciência de que está fazendo o tratamento da desobsessão, para assim, no momento do Pai Nosso, pedir o passe da desobsessão. Para todos nós também, o passe é uma possibilidade de darmos continuidade aos tratamentos todos. Então, nesse momento, que é o momento do Pai Nosso, é importante ficarmos, todos nós, numa atitude receptiva para recebermos, abrir nosso coração, fazer o pedido a Jesus que possamos receber o passe espiritual. Então, no caso da desobsessão, é importante ter essa consciência e fazer o pedido para receber o passe da desobsessão. Para a desobsessão, no dia de quarta-feira, é importante fazer a visita ao site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br, e assim poder acompanhar os passos da desobsessão que estão dentro do site. E aí fazer aquele exercício, principalmente no dia de quarta-feira, que é o dia da visita espiritual, para poder fazer esse exercício de autorreflexão. E aí a espiritualidade amiga vai nos acompanhando e favorecendo esses momentos todos para que esses elos de ligação amorosa sejam retomadas. E aí consiste, de uma maneira assim bem simples, bem genérica, o tratamento da desobsessão. Todos nós reunidos no dia de hoje, a noite de hoje nos possibilita, junto, fazermos esse momento de prece, nos possibilita criar esse vínculo amoroso, para que possamos, assim, criar um grande evangelho no lar, trazendo benefício a todos nós, da nossa casa, e principalmente a possíveis irmãos desencarnados que estejam presentes em nossos lares e assim possam, nesse momento, ao pedirmos a Jesus, a Mãe Santíssima, serem socorridos, acolhidos e conduzidos ao plano espiritual maior, para que possam receber o tratamento devido a cada um. Então, juntos temos essa possibilidade de fazermos um grande evangelho no lar. Então, que na noite de hoje possamos, com esses benefícios todos, termos uma noite abençoada de prece.
Boa noite, queridos irmãos. A nossa mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Honras vãs. Trecho da Bíblia. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus está em Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus instintos, não passou de sopro sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Que tenhamos todos uma abençoada noite de prece. Boa noite. Hoje nosso estudo segue no capítulo 37 da obra, com um título já forte, um título marcante, Honras Vãs. De certo modo, ele nos remete a um capítulo que nós já estudamos há não muito tempo, o capítulo 33, quando a gente falava das recapitulações. Não sei se estão recordados, a gente falava às vezes daqueles círculos viciosos em que entramos, ao longo de várias existências, porque ainda muito presos apenas às glórias materiais. Inclusive o versículo que Emmanuel comenta nesse capítulo 33 é: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então está muito associado com esse título, com aquilo que nós vamos ver hoje, o quanto nós ainda nos apegamos excessivamente, a essas honras, a essas glórias exteriores, muitas vezes brilhantes, poderosas, grandiloquentes, mas sem alma, sem vida, sem valor, sem sentimento efetivo. E muitas vezes, na nossa própria relação com Jesus, a gente ainda se perde nesses caminhos, acreditando que o que mais importa para o Mestre é esse tipo de honras, é esse tipo de glórias. Glorificá-lo no mundo com essas glórias do mundo, e não glorificá-lo no mundo com as glórias divinas, do sentimento, do amor, da fidelidade à verdade, à consciência, enfim. Essas as glórias maiores que podemos ofertar ao Divino Mestre. Como Paulo mesmo dizia, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Emmanuel, inclusive, tem uma mensagem chamada Glória Cristã,
em que ele comenta essa fala do apóstolo Paulo. A maior glória, a maior honra que nós podemos oferecer ao Cristo enquanto seus discípulos no altar da vida é a honra, a glória de uma consciência impoluta ou tão purificada, tão fiel quanto nos seja possível na nossa jornada, na nossa atuação. Então, eu me recordo até de um capítulo muito interessante, um texto de Irmão X, Humberto Campos, no livro Contos e Apólogos, capítulo 13, chamado Louvores Recusados, em que a gente tem ali uma história muito interessante sobre um grande espírito, que inclusive foi benfeitor espiritual aí de Eurípides Barçanufo na última encarnação, um espírito que foi chamado aí de apóstolo da caridade, São Vicente de Paulo, considerado santo pela Igreja Católica, e realmente um espírito de uma trajetória, de uma vida, de uma entrega inspiradoras. Ele que fundou a Ordem dos Vicentinos, que ainda hoje segue aí no mundo, semeando muito bem, muito auxílio, muito amparo aos sofredores, aos desamparados. E conta ali uma história que se passou com ele, quando estava lá ele na igreja, que orientava ali, que conduzia, e vários dos fiéis vinham, então, ao altar, fazer ali o seu agradecimento a Jesus, expressar a sua gratidão e ofertar ali algumas honras ao mestre. E aí ele vai ouvindo o teor dos agradecimentos e tudo envolvendo essas glórias materiais. É um indivíduo que vinha agradecer pelos tantos navios que ele havia conquistado, certamente com o auxílio de Jesus, o outro lá por uma guerra que ele tinha vencido e os campos que ele tinha conquistado, o outro pela herança que ele tinha recebido com a morte dos parentes. E aí todos eles com promessas, Não, porque eu conquistei isso, eu vou construir um templo suntuoso ainda maior, eu vou doar tanto aqui para a igreja e tal, e tal. E ele vai ouvindo aquilo, vai ouvindo, de repente ele percebe que do crucifixo ele ele começa a se tornar móvel e sai o Cristo, ele começa a ver, ter uma experiência. E ele vê o Cristo, o Espírito Cristo, e ele vai se afastando do altar, vai saindo, da igreja. E ele então, assustado, com aquilo, para e pergunta: mas Senhor, por que te afastas de nós? E então Jesus responde, mais ou menos nesse sentido, sobre esses louvores recusados, aqueles louvores, aquelas honras que ele recusava porque unicamente voltadas para o ouro, para o sangue e para a mentira. Então, não é esse o tipo de honras vãs, não são essas honras vãs que, no fundo, nos cabe buscar e ofertar a Jesus. É sobre isso que nós vamos conversar, sobre qual a legítima honra, a melhor maneira de honrar o Cristo na nossa jornada. E o versículo que ele comenta é o versículo de Marcos 7,7, uma fala de Jesus, em que o mestre diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, de fato, amigos, ao longo dos séculos, quantas coisas nós não fomos criando, quantas justificativas, quantas racionalizações para cometer uma série de equívocos, de atrocidades mesmo, em completa dissonância com aquilo que eram os ensinamentos de Jesus. Nós enxertávamos ali na árvore divina do Evangelho as nossas concepções mesquinhas ou marcadas pelo interesse, pelo egoísmo, pelo orgulho. Nós enxertávamos isso na árvore divina do Evangelho e então justificávamos determinadas atitudes nossas como sendo atitudes que honravam, que glorificavam ao Cristo ou a Deus, Tem até aquela expressão em latim, para a maior glória de Deus, ad Deum, agora me fugiu o nome, mas algo nesse sentido, de glorificar a Deus a partir de atitudes, a partir de construções, de inserções na doutrina que eram criações nossas, Então, quantas coisas a gente não fez aí para a maior glória do Cristo e para a maior glória de Deus, que estavam completamente distantes do espírito do cristianismo, Do espírito do Evangelho. Agora eu lembrei o nome da expressão ad majorem Dei gloriam, em latim,
para a maior glória de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso a pronúncia, ad majorem Dei gloriam. A gente foi fazendo isso ao longo dos séculos, né? Muitos de nós envolvidos por esse processo, falamos desse passado, não como quem se coloca à parte dessas construções aí que a gente foi fazendo ao longo do cristianismo. A grande maioria de nós estivemos, num certo sentido, envolvidos com esses processos, com essa incompreensão acerca da mensagem de Jesus e com essa falsa ideia de honras vãs que nós criamos para ele, né? Também de vãs glórias, daí a palavra vanglória, nós muito presos às vanglórias do mundo, que são vãs glórias, achávamos que julgávamos, que honrávamos e que glorificávamos a Jesus e a Deus com certas posturas. Então é a partir disso que Emmanuel vai desdobrar a sua reflexão, dizendo-nos o seguinte: a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Então, a atualidade do cristianismo, a gente pode aí lembrar do próprio papel do Espiritismo, que vem trazer um sopro renovador para a mensagem do Evangelho, né? Não para a mensagem em si, porque essa sempre esteve viva, essa sempre foi ali, né, pura, o cerne da lição de Jesus, mas veio trazer um sopro renovador para o entendimento dessa mensagem, para a compreensão do que é de fato viver o Cristo, o Evangelho, glorificar o Mestre em nossa vida, honrá-lo de fato. Então, o Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo, enquanto Cristianismo redivivo, vem reconfigurar para nós essas noções de adoração, fazendo com que nos desprendamos um pouco dos excessos de preocupação com o culto exterior, com a adoração exterior, com as formas, com os brilhos e etc., para que foquemos, né, o nosso olhar para aquela adoração que é a essencial. As adorações exteriores, nas formas diversas aí do culto, das experiências religiosas, têm a sua razão de ser, têm a sua utilidade, como aprendemos no Livro dos Espíritos, né? Mas o essencial é a adoração em espírito e em verdade, ou a adoração do coração, como os Espíritos vão nos dizer, como Kardec vai tratar ali no capítulo 8, por exemplo, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 10, quando ele nos fala o verdadeiro objetivo da religião é aproximar o homem de Deus. Isso só se consegue na medida em que ele se aperfeiçoa, na medida em que ele se torna melhor. Por isso, toda religião, quando ela não é vista com essa finalidade primordial de tornar melhor o homem, a gente está perdendo o foco dela. Quando a forma, as aparências, os brilhos e os aspectos exteriores passam a ser mais importantes, a gente está perdendo o foco naquilo que é o essencial. Reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta às novas vidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje livre, enfim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Honras vãs. Emmanuel. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens.
Jesus. Marcos 7:7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais. Porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. No ventre de uma mulher grávida estavam 2 bebês. O primeiro pergunta ao outro: "Você acredita em vida após o parto?" O outro respondeu: "É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde." "Bobagem", disse o primeiro. "Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa?" O segundo disse: "Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez vamos andar com as nossas próprias pernas e comer com nossas bocas. Talvez venhamos a ter outros sentidos que não podemos entender agora." O primeiro respondeu: "Isso é um absurdo, andar é impossível. E comer com a boca? Ridículo! O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o que precisamos. Mas o cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto, logicamente, está fora de questão." O segundo bebê insistiu: "Bom, eu acho que tem alguma coisa, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá precisar mais desse tubo físico." E o primeiro respondeu: "Bobagem! E além disso, se há mesmo vida após o parto, então por que é que ninguém nunca voltou de lá? O parto é o fim da vida, e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não vai nos levar a lugar nenhum." O segundo bebê falou: "Bom, eu não sei, mas certamente vamos encontrar a mãe, e ela vai cuidar de nós." "Mãe? Você realmente acredita em mãe? Isso é ridículo. Se a mãe existe, onde é que ela está agora?" O segundo disse: "Ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos e sem ela o mundo não poderia existir." Disse o primeiro então: "Bom, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe." Ao que o segundo respondeu: "Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente se dispuser a ouvir, você pode não só perceber a presença dela, como também pode ouvir a sua voz amorosa lá de cima,
e à sua volta. Essa história nos faz refletir sobre como às vezes nós deixamos de seguir o nosso coração e sentir as coisas pelo mero fato de não enxergarmos com os nossos olhos. Às vezes estamos tão afundados em preocupações, medos e ansiedades, sentindo um aperto no peito que mal conseguimos respirar e fica impossível nos conectarmos com as coisas boas e o divino ao nosso redor. Quando tudo está demais para mim e eu não consigo enxergar uma saída, eu fecho os olhos, respiro fundo. Muitas vezes, com os olhos fechados, eu vejo e sinto mais do que com os olhos abertos. Às vezes a gente só precisa lembrar que não é porque não enxergamos que algo bom não existe. Que uma energia linda, positiva, de amor e de luz não esteja ao nosso redor. Só precisamos parar e sentir. Porque lá no fundo, todas as células do nosso corpo sabem se conectar com a luz divina. A gente só precisa aceitar e deixar fluir. Eu espero que essa mensagem possa iluminar o seu dia ou de alguém que você ame. Muito amor e muita luz para você. Namastê. Impossível não
E no interior de Minas Gerais, vamos conhecer a história de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, a maior referência em psicografia do Brasil. Nossa equipe foi a Pedro Leopoldo, onde ele dedicou parte da vida à caridade e às obras espíritas. Você vai ver histórias emocionantes de quem diz ter recebido notícias de pessoas queridas pelas mãos do médium. O mineiro Francisco Cândido Xavier nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, a 45 quilômetros da capital de Belo Horizonte, no ano de 1910. A casa onde ele viveu até os 5 anos de idade é esta que aparece na foto. O menino pobre estudou apenas até o primário e trabalhou desde cedo para ajudar o pai a sustentar os irmãos. Foi em Pedro Leopoldo também que Chico recebeu a primeira psicografia aos 17 anos de idade e nunca mais parou. A maior parte dos livros, segundo o médium, foi ditada pelo espírito de Emmanuel, o mentor espiritual dele. Quando já psicografava os livros com mensagens do além, o jovem começou a trabalhar como escriturário. Foi aqui nessa fazenda modelo que Chico Xavier trabalhou entre os anos de 1933 a 1958. Primeiro ele começou como faxineiro e logo em seguida, após passar por um concurso público, virou escriturário do Ministério da Agricultura. Chico Xavier trabalhava lá naquele prédio e fez grandes amigos, grandes amizades e muita gente já o conhecia pelo trabalho que ele desenvolvia já naquela época com as psicografias. O seu Carlos Alberto de Miranda conviveu com o Chico nessa época, né, seu Carlos? Qual que é a lembrança que o senhor tem dele? O senhor começou pequenininho aqui. Tem muita lembrança, Camila, todas elas agradabilíssimas, né? Então é difícil eu separar uma, porque o Chico era um colega excepcional, como sempre foi uma pessoa incomum, né? Então tudo que a gente lembrar de Chico é agradável. Falando em contar história, aqui do lado de cá, por exemplo, tem a casa sede dessa fazenda modelo onde vocês trabalharam. E aqui tem um cantinho muito especial. Que cantinho que é esse, doutor Carlos? É onde o Chico, após o expediente, ele psicografava, né? Após que ele era muito compenetrado, nunca deixou de cumprir a obrigação funcional dele. É essa salinha aqui? É essa sala. Vamos entrar então pra gente mostrar, seu Foi Carlos? não. Vamos mostrar então um pouquinho, seu Carlos, como é que era? Aqui ele utilizava aquela mesa ali? É. Alguns cômodos da casa onde Chico Xavier viveu antes de se mudar para Uberaba continuam intactos. Deste lado, por exemplo, o visitante pode conferir o banheiro que o médium utilizava quando vivia aqui em Pedro Leopoldo. E do lado de cá, o cômodo onde o visitante se sente mais atraído, com mais curiosidade, já que nós estamos no quarto exatamente onde ele dormia. Por aqui, além da cama, tem alguns objetos pessoais de Chico Xavier. Neste espaço da Casa dos Médicos de Pedro Leopoldo, algumas salas guardam outro acervo referente a Chico Xavier. Eu vou começar agora com o seu Geraldo Leão. Ele é de Pedro Leopoldo, memorialista. Ele tem o papel de trazer vários documentos da cidade, reunir várias fotografias, que conta um pouco da história de Pedro Leopoldo. E tem um capítulo especial na cidade, que é a história do Chico Xavier. Chico Xavier foi muito importante para a cidade? Importantíssimo, importantíssimo. Tanto é que quando ele foi embora de Pedro Leopoldo, em 1959, a cidade ficou vazia. Querida mamãe Célia, querido papai Aguinaldo, aqui sou eu, Tetel, com o vovô Lico. Estou melhor e me sinto com mais desembaraço. A Célia Diniz é professora aposentada aqui de Pedro Leopoldo, é espírita, conheceu o Chico Xavier e tem várias experiências referente à psicografia do médium. O Rangel era meu terceiro filho e aos 3 anos de idade ele caiu da garupa da bicicleta da babá. Uma quedinha boba e 2 pontinhos na nuca, mas 3 dias depois ele teve uma convulsão e foi embora. 1 ano depois eu fui a Uberaba visitar o Chico, a gente sempre ia,
E então veio a mensagem dele. Sentou-se do meu lado um médium de Pernambuco, que eu nunca tinha visto, que nunca havia me visto. Em determinado momento, lá pela madrugada, ele me cutuca de levinho, nós nos pés da mesa e o Chico lá na ponta, uma mesa grande. E fala no meu ouvido: seu nome é Célia, seu filho agora. Aí eu falei: como é que você sabe? Ele falou: porque ele começa assim: querida mamãe Célia. E era um menininho que estava correndo e brincando aqui pelo salão. Aí chegou perto dele um senhor assim, 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 e descreveu meu pai, que estava desencarnado há 4 anos. Chegou perto dele um senhor e falou: vamos, Rangel, agora é sua vez. E o médium fala assim: agora está assim, está a mão do Chico, a mão do seu filhinho e a mão desse senhor por cima. E você vai observar que a letra vai mudar. E realmente, quando eu pego a mensagem, ela começa assim, como a letra com características infantis, e depois que ela fica cursiva. Não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder, voltarei. Célia leva outro golpe do destino. Mariana, a filha dela que tinha 27 anos, morreu após complicações de uma dengue hemorrágica. A Mariana foi depois de quanto tempo do Rangel? A Mariana foi agora em 2006, dia 20 fez 10 anos da partida dela. Foi um baque muito grande, porque eu pensava na minha prepotência, que eu já tinha aprendido tudo que a dor de um filho tem para ensinar. E nós sabemos que ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa. E quando a minha filha entra para o CTI, eu de novo na porta do CTI, pedindo a Deus: eu sei que seja feita a vossa vontade. Mas eu ainda pensava: eu acho que agora a nossa vontade vai empatar, porque raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E no entanto caiu. Célia relembra que 10 dias depois recebeu notícias da jovem que já estaria em outra dimensão. E outra vez foi Rangel quem comunicou. Mamãe, aqui sou eu, o Rangel. Que pena, mamãe, que 23 anos e alguns meses depois, ó, você passando de novo pela mesma situação de ver um filho partir antes de você. Depois de passar por tanto sofrimento e superar a dor com o auxílio das cartas recebidas e a religião, a professora agora lança um livro. Vencendo a dor da morte. Por que a gente está falando disso, Camila? Porque há 30 anos eu escuto a mesma pergunta. Por que Deus fez isso comigo? Então tem 30 anos que eu recebo pessoas enlutadas. Compartilhar a caminhada. Hoje, Célia trabalha no Centro Espírita Luiz Gonzaga, inaugurado neste local em 1950. Além de obras sociais deixadas por Chico, a casa é aberta ao público para palestras e passes. Neste mesmo local, além de um museu com objetos e documentos que pertenceram ao médium mineiro, encontramos também pessoas que o conheciam muito bem. Aqui neste lugar onde nós estamos, era a antiga casa onde Chico Xavier nasceu e foi criada até os 5 anos de idade. De lá para cá muita coisa mudou, o mundo ficou conhecendo esse médium brasileiro. Mas antes, a gente tem algumas curiosidades para saber sobre a vida de Francisco Cândido Xavier. E quem vai contar para a gente um pouquinho é a Dona Marta, que é sobrinha de Chico Xavier, né, Dona Marta? Ele deixou muita coisa bonita, muita coisa boa, né? O carinho dele para o mundo todo, a humildade dele foi muito importante. E nada afetava aquela criatura, nada afetava ele. Que não nascerá algum desprezado sozinho, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos sem exceção, nas províncias do mundo, somos filhos de Deus. Em vida, Chico Xavier psicografou 438 livros. Foram mais de 20 mil mensagens recebidas do mundo espiritual. Até a morte dele, em 2002, eram mais de 4 milhões de publicações em português, inglês, francês e outros idiomas. Ele não ficou com nenhum centavo da renda dos direitos autorais, uma fortuna que ultrapassaria 30 milhões de reais. De acordo com os amigos, toda a verba tinha e ainda tem endereço certo: instituições de caridade espalhadas pelo Brasil.
Esses livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam, ou os escrevem através de minhas mãos. Químicos e Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, é responsável por várias publicações do médium. O empresário o conheceu ainda menino e conta um caso curioso quando o encontrou pela primeira vez. Eu então passei a me corresponder com ele, mas eu não assinava o meu nome, porque eu pensava, um homem muito ocupado, não vai ter tempo de me responder nem nada. Eu apenas assinava um amigo e punha a carta no correio, porque eu sabia a caixa postal dele em Uberaba. Era a caixa postal 56. Minha tia-avó me convidou, agora eu vou te apresentar o Chico. E chegando lá, ele então com muita... A hora que ela foi falar meu nome, ele com muita vivacidade falou assim, é o Geraldinho. Falando até o apelido de família, né? Ô meu filho, já faz algum tempo que eu te espero, que eu te esperava. E eu fiquei em estado de choque, eu não falava nada. E ele falou assim comigo, mas tem duas coisas que eu nunca entendi em você. E mais assustado eu fiquei, né? Porque eu estava conhecendo o homem pela primeira vez aqui nessa vida, né? E ele falou assim, você me escreve cartas tão lindas que me fazem tão bem. Mas nunca entendi duas coisas. Em primeiro lugar, por que você nunca as assinou? E realmente eu só colocava um amigo. Em segundo lugar, por que você nunca colocou o remetente para eu poder te responder? Ele é o próprio exemplo que a vida continua, porque depois que ele faleceu, nós tivemos várias famílias amigas e intuições também que ele mesmo nos deu através de sonhos para procurar determinadas pessoas. Nós temos publicados 497 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Isso significa que quase 60 livros inéditos foram publicados depois que ele desencarnou. Francisco Xavier morreu em Uberaba aos 92 anos de idade. Ele teria falado aos amigos mais chegados que queria partir num dia de alegria aos brasileiros. E este dia, coincidência ou não, foi a final da Copa do Mundo de Futebol, quando a seleção conquistou o pentacampeonato em 2002. Mesmo assim, uma multidão foi se despedir do médium. Chico, a gente pode falar tudo dele e não diz tudo. É daqueles espíritos iluminados que vêm à Terra para dividir as eras. O Chico veio espírita para mostrar como se vive o espiritismo. Eu fico tão emocionada. É um ser que dificilmente a humanidade vai acreditar que existiu. Uma pessoa muito especial. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. Boa noite, amado, amada. Aqui estamos nós, no nosso cantinho da prece, nesse espaço da prece online de toda segunda-feira, da Casinha Belém, Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier, Belém, Pará. Nós nos reunimos sempre com esse intuito de, primeiramente, estarmos reunidos em nome do Cristo, em nome de Deus, e para que juntos nós possamos somar todas as nossas súplicas, os nossos esforços, no sentido de pedir a esse Deus de amor e de bondade que nos auxilie em todas as questões que tem nos afligido no nosso dia a dia, né? Juntarmos as nossas preces, as nossas súplicas, para que assim possamos ganhar forças, aurir forças, criar esse campo espiritual, onde a espiritualidade amiga, então, pode, através dos nossos anjos, dos nossos protetores, e através dessa força coletiva que tem a prece, que tem o amor que nos liga, possa então atuar em nossas vidas, trazendo para nós aquilo que necessitamos. E amados, sempre temos uma quantidade muito grande de necessidades.
sempre temos muitos pedidos, sempre temos muitos agradecimentos. Então, a prece na segunda-feira aqui da Casinha Belém se propõe a ser esse espaço onde nós reunimos para esse ritual de união, de força, de espiritualidade. Lembrando que também nessa segunda-feira de prece, nós online, porque ainda não estamos com a nossa casinha presencial, e também porque esse tempo que nós temos vivenciado, essa experiência da prece online, tem nos mostrado a qualidade, a grandeza desse espaço também. Talvez mesmo retornando à nossa casinha presencial, que com certeza não tarda, porque a necessidade é muito grande de estarmos num ambiente físico, né? Nós não deixaremos de ter esse espaço virtual, porque ele nos agrega de uma outra forma. Podemos estar juntos aqui, pessoas que estão em vários cantos do Brasil ou até mesmo fora dele. E assim, então, podemos ter esse momento de prece juntos. Não é verdade, amados? Mas, lembrando, a segunda-feira é o momento de nos propiciar o passe espiritual. Então, cada um em sua casa, em seu cantinho, porque para a espiritualidade não tem barreira de tempo e de espaço, não é verdade? Sempre dizemos isso. Nós podemos, então, em nossos cantinhos, pedir a presença da espiritualidade e, com esse campo de força espiritual criado por nossos corações, cada um no seu cantinho, nós podemos então receber a espiritualidade amiga que vem fazer essa transfusão energética, fluídica, que nós chamamos passe, né? E dessa maneira então nos auxiliar em nossas dores, em nossas dificuldades, né? Também é um momento do nosso passe de cura ou de saúde, né? Quem está no tratamento de saúde indicado pela casa, esse é um bom momento para, junto às flores naturais, as águas que serão fluidificadas, deixar também os nossos lençóis para que eles também sejam fluidificados e possam ser usados na quarta-feira, quando ocorrerá a visita espiritual em nossa casa, né? Também, nesse momento, nós fazemos podemos, né, na verdade, fazer o passe da desobsessão, ou seja, sintonizarmos na nossa casa, nas nossas dificuldades, ou naqueles que nós estamos de alguma forma preocupados e estamos, às vezes, até mesmo fazendo tratamento por essas pessoas, trazê-los no nosso campo mental, no nosso campo emocional, espiritual, para que a espiritualidade possa cuidar de cada um de nós, né? E com isso cuidarão também dos nossos amigos espirituais que de alguma forma estão ligados a nós. Alguns até que nós chamamos de inimigos, mas que nada mais são do que amigos do pretérito que de alguma forma estão ligados a nós por dívidas, dores, desarranjos, enfim, um amor de uma outra maneira, né? Então, esse é o momento que nós recebemos também esse passe, o passe da desobsessão. Tudo isso, claro, para quem está em tratamento, ligados à nossa casa, e num outro momento nós estaremos trabalhando as captações, as comunicações, tanto dos nossos protetores quanto desses espíritos que estão ligados a nós, para que nós possamos compreender esse processo obsessivo. Mas, como vocês já devem saber, porque já foram orientados pelo nosso atendimento online, nós daremos retorno o mais rápido possível para que possamos fazer uma reunião, mesmo que seja online, sem problemas, através de uma videochamada ou de um Meet, né, do Google, enfim, para que nós possamos juntos entender um pouquinho desse processo que nos liga tão fortemente a esses nossos irmãos de caminho. E finalmente,
esse momento também é um momento onde nós fazemos então o nosso Evangelho no Lar. Ou seja, onde nós nos reunimos e abrimos para a espiritualidade amiga estar conosco, limpando, encaminhando, trazendo essa energia de puro amor para os nossos lares, para esse espaço onde nós podemos descansar o nosso corpo físico e os nossos corpos espirituais. E assim, então, nesse ritual do Evangelho no Lar, através das palavras do Cristo, né? Estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos beber dessa fonte milenar do nosso Cristo amado, né? E assim, então, amados, nos abastecemos para mais uma semana. Então, bebemos dessa fonte de luz e de amor e assim estarmos mais fortes, mais lúcidos, pedindo aos nossos protetores que nos auxiliem para que nós possamos entender um pouquinho mais desse campo crístico tão importante para os nossos dias. Nós convidamos todos, então, a uma prece, e nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, primeiramente, porque é a oração que Jesus nos ensinou. Então, de uma força muito grande, cada palavra dessa é uma chave para compreender o caminho da felicidade na Terra. Não é verdade, amados? Então, vamos juntos? Nós convidamos a sentar confortavelmente, quem quiser e puder fechar os olhos. O intuito de fechar os olhos é nos concentrarmos para que a gente possa alçar voos, né? Com a nossa imaginação, com a nossa espiritualidade, e assim possamos ver além do que os olhos veem. Possamos ver com o espírito, com a alma, né? E permitir que a espiritualidade possa entrar num contato mais estreito conosco. Vamos juntos? Então, respirando, sentado direitinho na cadeira, direitinho quer dizer confortavelmente, a coluna o mais reta possível. E assim, fazemos essa conexão com esse plano maior. Vamos imaginar que o espaço onde nós estamos é inundado nesse momento por uma luz muito doce, muito linda. Essa luz que vem direto do coração de Jesus e nos envolve a todos. E com essa luz nos envolvendo e nos protegendo, vamos fazer a oração do Pai Nosso e depois abrirmos no Evangelho uma palavra para nós nessa noite. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Mãezinha querida, nesse momento também nós pedimos a vós, que sabemos que está conosco em todos os momentos, nos fortalecendo, nos amparando, dando-nos guiança. Sê conosco, Senhor, ajude-nos a caminharmos fortemente em direção à paz e ao amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amados e amadas, nós abrimos o Evangelho que caiu no capítulo 11. Usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Amar o próximo como a si mesmo. E dentro do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, saiu o item 13, a fé e a caridade. Um espírito protetor em Cracóvia, no ano de 1861, deixa para a equipe de Allan Kardec essa mensagem. Vamos lê-la. Tenho-vos dito, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social
capaz de fazê-los felizes. Então, caridade sem fé, né? Não bastaria para isso. Podereis encontrar certamente arroubos generosos, mesmo em pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só é praticada com abnegação, com sacrifício de todos os interesses egoísticos, somente a fé pode inspirar, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres queira se iludir sobre seu destino na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. No entanto, a vida terrestre deve unicamente servir ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com a ajuda de nossos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos gostos, inclinações e necessidades é também um meio de vos aperfeiçoar, trabalhando na caridade, pois só a poder de concessões e sacrifícios mútuos é que podereis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes, entretanto, razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem na terra. Se a procurardes, não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam ao suplício com alegria. Hoje em dia, em vossa sociedade, não se faz necessários o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, para seres cristãos, mas simplesmente o sacrifício do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar a fé. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Nossa, que maravilhoso, né, amados? Bem, essa questão trazida por esse espírito protetor, né? Dentro desse item, amar o próximo como a si mesmo, deixa pra gente uma reflexão muito linda nessa noite, né? Noite essa em que abrimos com a palavra do livro Caminho, Verdade e Vida, honras vãs. Quer dizer, nós podemos visitar vários ângulos, né, dessas palavras, através de Arthur Valadares, com os comentários, né, sobre essa passagem, sobre esse capítulo 37 do livro Caminho, Verdade e Vida, né, onde podemos ver assim que as honras, aquilo que nos leva a honrar algo ou alguém, né, está diretamente ligado ao movimento de valoração que fazemos do que essa pessoa, né, ou essa causa representa em nossas vidas. No caso do Cristo, né, honrar ao Cristo, o que será que significa honrar a Jesus? Honrar ao cristianismo, honrar a esse conjunto maravilhoso de ensinamentos trazido por Jesus para nós, né? Nós visitamos a poesia de Jesus Gonçalves, né, dando justamente uma visão assim de que as honras da terra, lembrando que Jesus, em encarnações passadas, foi seguidamente pessoa de grande repercussão política, né? Como na França, ele foi Richelieu, né? Com um poder muito grande na França, né? Ele foi também Alarico I, Alarico II em Roma, e responsável também por muitas atrocidades, né? E ele vem nesse poema então falar exatamente disso. Bem, nos carros de triunfo, na glória do mundo, ele não encontrou a paz. A paz, né, veio não dessa honra vã do mundo, né, dessa honra onde o ego dele estava em profundo destaque. Imagine um desfile
em Roma, por exemplo, né, trazendo todos o que foi daquele que foi vencido, trazendo para a soberania de Roma, né? Ouro, prata, poderes da terra, né? E um ego exacerbado, assim, ele, o grande general. No entanto, isso trazia a Jesus o que? Uma dor imensa, né? Jesus foi seguidamente envolto por essas energias de poder e de busca, né, dessas honras da terra, e que levou ele a um quadro já pós Richelieu, né, na França, de lepra, né? Jesus começou a viver então essa chaga no próprio corpo, quer dizer, é uma deteriorização da matéria em si mesmo, né? Ele reencarna então como Jesus Gonçalves aqui no Brasil, né? E aí, leproso, pobre, né? Aí ele consegue entender um pouquinho mais sobre honrar a Deus, né? Sobre as honras verdadeiras. Dizem, isso estão nos livros, nos depoimentos das pessoas que o conheceram, que ele já não tinha os membros, por exemplo, pernas, braços. Ele era um tronco humano, né? Faltando inclusive assim olhos, parte da boca, enfim, tomado pela lepra. E no entanto, quando ele entrava, ele dessa vez então espírita, né? Fazendo palestra em centro espírita, amados, diz que quando ele falava, exalava aquele odor de rosas, de perfume, tomando todo o ambiente, e falava com grandeza de alma imensa. Palavras lindíssimas que acalentava toda aquela população que ia buscar nele essas palavras consoladoras, né? Ele então aí entendeu um processo bem profundo, né? Do ego a serviço da divindade, do Deus, do amor, né? Ou seja, um ego a serviço do amor, né? Então, uma honra que não é vã, né? Uma honra que é tocada, tomada por esse princípio trazido aqui nessa palavra, que a caridade, se ela não tiver a fé como mola propulsora de todos os atos, ela talvez não atinja também esse objetivo, porque ela vai ficar a serviço do quê? Do ego, né? Muitos foram os homens em todos os tempos, como disse para nós a poesia, o poema de Emmanuel, né? Horas Vãs, que pudemos ver, né? Num videozinho sendo lido para nós, sendo falado para nós. Muitos foram os religiosos, os políticos que teceram em nome dessa honra ao Cristo, honra ao cristianismo, caminhos aparentemente belos, né? Mas que, se não for seguido de uma verdadeira ação de amor, né, vai ser, na verdade, um exercício de ego, de vaidade, né? E não uma honra ao Cristo, ao cristianismo e ao amor na terra. Graças a Deus, temos exemplos lindos de como fazer isso, né, amados? Primeiro, o próprio Cristo, que veio e exemplificou isso com todas as letras, com todas as células, indo até a morte, para que nós pudéssemos entender essa honra a Deus, né? E tivemos, que nós vamos focar nessa noite, Francisco Cândido Xavier. Fechamos esse conjunto de vídeos justamente com o vídeo mostrando a história e a obra, um pouquinho, claro, de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, né? Mostrando que o que alimentou, o que moveu o tempo todo Chico Xavier foi o que, amados? Foi justamente o não-ego, né? Ele dizia, toda essa obra literária que veio através dele, maravilhosa, obra essa que está espalhada para o mundo todo, né?
ele dizia que nada disso pertencia a ele, que, claro, ele era um instrumento que a espiritualidade utilizava para trazer toda essa obra de beleza incalculável para nós, humanidade. Mas, amados, não fosse aquela mão, não fosse aquele corpo, não fosse aquele coração, teríamos essa obra? Não teríamos. É claro que ele está fazendo aí um exercício de colocar todo o seu eu, todo o seu ego, honrando verdadeiramente, genuinamente ao Cristo, ao cristianismo, né? Estando realmente a serviço desse amor na terra. Ou seja, ele foi chamado de o homem amor. E nós entendemos por quê, não é verdade? Ele se deixou levar pelo amor em cada dia da sua existência. Temos vários depoimentos, várias histórias que mostram a grandeza de Chico Xavier. E assim, não só nas grandes coisas, né? E temos coisas lindas e enormes através da obra de Chico Xavier, né? Mas, sobretudo, através das pequenas coisas, né? Amados, olhar para alguém que ele nunca viu e saber o nome, chorar junto com aquele que sofre, trazer umas palavras de amor de um filho que desencarnou para uma mãe ou para um pai desesperado de dor, né? Gestos dessa natureza que mostram que esse homem amor, esse homem movido por essa fagulha divina maravilhosa que mora em todos nós, mas que nele era uma fogueira divina, né? Tanto é que dizem que a aura dele era imensa, medida até pela NASA, né? A aura dele era quilométrica, né? E, no entanto, a serviço do outro, do amor, da paz, abnegando de tudo. Quem visitou a casa de Chico, e podemos fazer isso pelo online, né? Podemos acessar pelo Google, por exemplo, Museu Chico Xavier ou Casa Chico Xavier, e nos levará à casa dele, extremamente simples. Tanto a casa que ele morou em Pedro Leopoldo, né? Quanto a casa que ele morou em Uberaba, onde ele desencarnou. Humilde, simples, singela, e, no entanto, quartel-general do amor na terra. Amor que reverberou por todos os países, né? Então, se nós tivermos qualquer dúvida de como honrar a Deus, a Jesus, ao olharmos para uma pessoa como Chico Xavier, esse apóstolo da caridade na terra, não teremos dúvida alguma. Não é verdade, amados? Não teremos dúvida alguma, porque ali tem um roteiro claro. Caridade, sim. Caridade como caminho primordial, mas a serviço da fé, conectado com essa fonte de amor, com essa fonte maior de amor, que chamamos Deus, ou Jesus, ou Maria Santíssima, né? Que nos guia em cada passo da nossa existência. Amor esse presente no nosso entorno, na nossa vida, desde sempre, desde antes de existirmos na Terra, e estará para além da nossa vida na Terra, né? Esse Deus de puro amor que cuida de cada célula do nosso ser. Então, que nós possamos ter essa certeza e caminharmos também, honrando a Deus sobre todas as coisas. Como? Amando muito, amando o nosso próximo, amando a nós mesmos, fazendo do nosso exercício de amor a conexão com esse Deus vivo, com esse Deus que nos honra. Seja Ele através de todos os seres que expressaram amor na nossa existência. Fechamos então com o nosso amor expresso a Maria Santíssima, essa mãe que tem nos ajudado tanto a encontrarmos Jesus e a encontrarmos Deus em nossos dias. Que esse amor de Mãe Santíssima possa nos guiar sempre, dando-nos força, dando-nos paz. Uma boa noite e que
esse amor nos guie sempre. Muita paz. Doce mãe, teu olhar me alcançou, tua pureza tocou o mais profundo em mim. Doce mãe, tua luz me invadiu e o amor em mim surgiu, onde só se via temor. Descanso em teu colo, me lanço em teus braços, suavemente me roubas de mim. Em ti eu me refaço e abro todo espaço para que Deus possa vencer. Descanso em teu colo, me lanço em teus braços, suavemente me roubas de mim. Em ti eu me refaço e abro todo espaço para que Deus possa vencer. Descanso em teu colo, me lanço em teus braços, suavemente me roubas de mim. E abro todo espaço para que Deus possa vencer. E me uno ao teu coração de mãe. Teu sorriso cura minha alma, teu abraço forte me acalma. Ó doce mãe, eu confio em ti. Descanso em teu colo, me lanço em teus braços, suavemente me roubas de mim. Em ti eu me refaço e abro todo espaço para que Deus possa vencer. Descanso em teu colo, eu descanso, mãe, me lanço em teus braços. E abro todo espaço para que Deus possa vencer.